Olá pessoal, vocês estão no canal Dr. Refrigeração, sempre trazendo super dica para os amigos inscritos no canal. Desde já eu peço a cada um de vocês que deixe o seu like aí, compartilhe o nosso canal, nos ajude, porque aqui no nosso canal um ajuda o outro, tá? Eu ajudo a vocês dando dicas e vocês me ajudam deixando o seu like, beleza pessoal? Pessoal, esse é um refrigerador Consul, esse é o modelo CRB 36 Habana. E a reclamação do cliente é que o aparelho deixou de congelar na parte do freezer e deixou de resfriar na parte do refrigerador. Eu estive aqui ontem na residência do cliente e havia uma bola de gelo muito grande aqui nessa parte, olha. O aparelho estava bloqueado, tá? Então eu pedi ao cliente para desligar o equipamento para que hoje nós pudéssemos observar o que foi que aconteceu aí com o aparelho do cliente. Então o cliente desligou, o aparelho está devidamente desligado e eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês. Vamos tirar aqui essa tampinha. Ela é só encaixada, então é só fazer uma ovalização leve que ela desencaixa. Para tirar essa travessa daqui, pessoal, é muito fácil. Tem uma travinha aqui e outra travinha aqui, olha. A gente empurrando essa travinha e puxando a placa, ela sai. Eu vou fazer isso aqui. Pronto, pessoal, empurrei aqui as duas travinhas, como vocês podem ver, olha. Já abriu o espaço aqui. A gente agora vai puxar a travessa segurando a porta. À medida que a gente for puxando, a própria porta desencaixa-se da parte superior ali do teto, tá? Então é só a gente puxar, olha, que a parte de cima vai se soltar, beleza? Pronto, pessoal, puxei, a porta soltou. Não esquecer de guardar os dois pininhos. Agora a gente tira a travessa. Um ponto interessante desse aparelho é que às vezes exala mau cheiro por conta disso aqui, ó. Isso aqui é gordura de carne que acaba penetrando essas partes e não tem como o cliente limpar. É por isso que às vezes o aparelho fica com mau cheiro, tá? Então agora, como eu tirei aqui, vai dar para o cliente dar uma limpadinha. Para a desmontagem do aparelho, pessoal, existe duas travas aqui, olha. Uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Com a chave de fenda, a gente apertando nesse ponto daqui, a gente alcança a trava, tá? E alcançando a trava, é só puxar que ela se solta. Pronto, pessoal, soltei as duas travinhas. Ela tá aqui bem aqui no cantinho, olha. Quando tirar aqui eu mostro para vocês. Agora é só soltar os dois parafusos daqui de cima. São dois parafusos sextavado com diâmetro de 1/4. Vou soltar os dois aqui e puxar a capa. Pronto, pessoal, tirei. Um ponto interessante que vocês devem observar é essa isolação daqui, olha. Normalmente ocorre dela encharcar. E ela encharcando, ela deixa de isolar. E deixando de isolar, o gelo começa a passar para a parte da frente, tá? Então, no caso, como eu estou vendo aqui, ela está leve, ela não está pesada. Mas é muito fácil da gente observar, porque ela fica toda molhada, essa parte daqui, olha. Nesse caso daqui, ela está ainda em condições de uso, tá? Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui nessa situação? Eu sei que o aparelho está bloqueando, tá? O que é que leva o aparelho ao bloqueio? Primeiramente, fusível térmico, que é esse cara daqui, olha, é uma proteção da resistência. À medida que o aparelho entra em degelo, que a resistência começa a aquecer, tá? E chega a determinada temperatura para que não haja um acidente ou um dano nas partes plásticas do aparelho. O fusível térmico ele corta a resistência, ele é uma proteção, tá? Então às vezes acontece do fusível térmico ele abrir o contato, ele é um dispositivo de contato fechado, então à medida que ele percebe a temperatura ele abre, cortando a alimentação da resistência, mas às vezes acontece dele abrir e não fechar mais. Então pode ser o fusível térmico, pode ser resistência
aberta, ou então pode ser esse carinha daqui, olha, que é o sensor de degelo. Tá vendo aqui? Ele tá na linha de sucção. Aqui no aparelho nós temos a linha de expansão e aqui a linha de sucção, que é por onde o fluido refrigerante retorna, tá? Então, se for para substituir o sensor de degelo, obrigatoriamente a gente tem que substituir também o sensor de temperatura, tá? Eu vou testar aqui o fusível térmico com a resistência para ver como é que eles estão. Para testar o fusível térmico é muito fácil, basta a gente desplugar ele, põe as duas ponteiras nas costas do conector, não ponha na frente para não danificar o conector e mede na escala de continuidade e sinal sonoro. Então, o fusível térmico está ok. Qual é o próximo passo agora? Medir a resistência. Só que no caso da resistência, a gente vai medir ela nesse lado do conector aqui, olha. Não meça nesse lado não, porque o fio da resistência, ele é muito sensível. E às vezes encaixando a ponteira nesse lado, a gente acaba rompendo ele. Então vamos testar ele espetando as duas ponteiras aqui. Espetei as duas ponteiras. Agora vamos ver aqui no multímetro, olha. Está me dando o valor de resistência. 126. E o que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós temos que fazer um teste para sabermos se a placa, essa plaquinha daqui, olha, está mandando tensão para a resistência. Vou encaixar aqui o fusível térmico, vou colocar na escala de voltímetro para tensão alternada e vou espetar as duas ponteiras aqui e vou ligar o aparelho, porque sempre que a gente liga o aparelho, primeiramente a placa ela tem que mandar tensão para a resistência, depois corta essa tensão para aí sim energizar a parte de refrigeração. Vou fazer isso aqui. Pronto, aqui olha. Nós temos que fazer esse procedimento porque às vezes o relézinho da placa está danificado. Então ele não manda tensão para a resistência, tá? Então vou ligar o aparelho aqui. Vou ligar e vamos prestar atenção aqui no multímetro. Liguei. Olha, a placa está mandando um sinal sim para a resistência, tá vendo? Saiu a resistência. E agora vai entrar o sistema de refrigeração, que é o compressor mais o ventilador. Tá ligado aqui o painel. O compressor entrou juntamente com o ventilador, tá? Aí você diz, sim doutor, mas e aí? E aí pessoal, existe algo particular nesses aparelhos aqui ou em qualquer outro, que é a manutenção preventiva. Aí você diz, mas como assim doutor? Nós temos aqui dois sensores, um de temperatura ambiente, que é o da parte do refrigerador, é ele que monitora a temperatura aqui inferior, interna, e o sensor de degelo. Entre o sensor de degelo e o sensor de temperatura ambiente, o sensor de degelo ele é um dispositivo que sofre bastante durante o seu funcionamento, durante o seu trabalho. Aí você fala, mas por quê? Porque ele sofre constantemente queda brusca de temperatura, tá? Ele trabalha com a temperatura negativa, mas daqui a pouco o aparelho entra em degelo, a resistência começa a aquecer, então ele já sofre essa queda brusca de temperatura. Sabemos que esse cara daqui é um PTC, tá? Ele é um dispositivo PTC e um NTC, perdão, não é um PTC. PTC trabalha com temperaturas positivas, ele é um NTC e ele sofre muito no seu trabalho. É por isso que ele se desgasta, pelo simples fato de ser um termistor, ele se desgasta muito mais rápido do que o sensor de temperatura ambiente, tá? Aí você diz, mas e aí? E aí nós iremos fazer uma manutenção preventiva no aparelho. Vamos substituir o sensor de degelo mais o sensor de temperatura ambiente. Fazendo isso, acredito eu que o problema estará sendo resolvido.
Mas existe um outro problema que acontece muito nesse tipo de aparelho, e eu sempre tenho relatado isso nos comentários aí no canal, que é a deficiência de refrigeração. Aí você diz, mas o que é, doutor, essa deficiência? Às vezes acontece de dar vazamento interno no aparelho, na linha de sucção, às vezes no subcondensador, dependendo do aparelho, no pré-condensador. Então a serpentina do evaporador não fecha totalmente. Às vezes ela só fecha a metade, ou então só fecha esse lado daqui, olha. Então o que é que acontece? O aparelho trabalha direto, o aparelho não congela os alimentos, às vezes na parte do freezer está irregular, mas na parte do refrigerador está ok. Então isso ocorre por conta da deficiência de refrigeração no equipamento. Então eu sempre oriento vocês a funcionar o aparelho do jeito que está aqui e ver se a serpentina irá fechar totalmente. Para que isso ocorra de uma forma mais rápida, é só desligar o ventilador, tá? Desligando o ventilador, não haverá troca de calor e aí sim a serpentina irá fechar mais rápido de líquido. Lembrando a vocês que o fluido refrigerante ele começa a expandir a partir desse ponto, onde o refrigerante está aqui a baixa temperatura, no estado líquido, absorvendo calor, ele congela o tubo aqui, que no caso é tubo de alumínio. Então vou substituir os dois sensores e que com certeza o problema estará sendo resolvido. Aí você diz, mas e aí, doutor, não precisa testar? Não, pessoal, não precisa, porque praticamente aqui é uma manutenção preventiva, tá? Esses camaradinhos aqui, a cada certo tempo a gente tem que estar substituindo ele, porque o desgaste deles é muito grande, principalmente o sensor de degelo. Mas se você quiser testar ele, nesse caso daqui você terá que cortar, abrir o cabo, tá? Ele é um sensor de 2.7K e você tem que estar aplicando temperatura nele para que ele possa abrir a resistência interna por se tratar de um termistor. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado a vocês aí. Fica mais essa dica do Dr. Refrigeração. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, eu vou mostrar algo aqui para vocês, olha. A tampa aqui do alimento quebrou, tá? Então eu orientei a cliente a fazer isso aqui, ó. Colocar um pouco de Super Bond, colocar um algodãozinho por cima, tá? E o problema estará sendo resolvido. Ficará forte, ficará resistente. Eu fiz isso porque para achar esse tipo de peça aqui na cidade é meio complicado. E o cliente estava escorando a prateleira com essa madeirinha, né? Então eu dei essa ideia para ela, para ajudar, né, pessoal? Vamos ajudar todo mundo aí. Beleza? Fique com Deus e que Deus te abençoe. Deixa seu like. Tchau, tchau, pessoal.